Bom, então vamos lá, pessoal. Eu fiz um vídeo sobre a Red Pill há quase 3 anos aqui nesse canal. E foi um dos vídeos aí mais polêmicos que eu já fiz, falando que a Red Pill não funcionava mais. E no contexto daquela época, Red Pill era um termo utilizado por algumas pessoas da internet. Não que fosse algo escondido ou do submundo, afinal já existiam matérias, jornais que tinham citado isso, mas o impacto da rede era muito pequena comparado com o que é hoje, né? Onde tem aí diversos canais muito grandes no YouTube e em outras plataformas que falam especificamente sobre esse assunto. Como também tem advogados e advogadas dos dois lados e também projetos de leis que envolvem toda essa questão. Enfim, a rede de fato se espalhou pela cultura brasileira e hoje, provavelmente, pouquíssimas pessoas desconhecem aí o que seria a Red Pill. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu coloquei um título muito provocativo, obviamente, que é Eu Vou Ter Que Matar a Red Pill de Novo, tá? Eu vou falar aqui sobre como a Red, de fato, ajudou as pessoas, e principalmente os homens, a ter esse discernimento sobre as estruturas sociais que nós temos hoje em dia, que são certamente desfavoráveis aos homens, mas vou falar também como ela é simplista em vários aspectos e que ela, de fato, não mostra para o homem que está chegando agora o contexto atual do que a gente vive e das relações sociais, principalmente das relações entre homens e mulheres. Então, o meu ponto é esse. E a famosa pílula escarlate, como fala aí o nosso querido amigo do canal Fura e Tradição, que é um canal muito bom, recomendo para vocês, é só a ponta do iceberg. Quer dizer, ele fala que é pílula escarlate, né? Mas eu tô falando aqui para vocês que isso é a ponta do iceberg, tá? Existem muitas coisas que você tem que ficar ligado sobre tudo isso e inclusive, de fato, muitas pessoas não têm conhecimento para te passar. As pessoas até falam da Red Pill, mas alguns levam num tom de brincadeira, outros puxam mais para os lados judiciais, aspectos judiciais, outros levam mais para a guerra cultural. Só que, como eu falei naquele outro vídeo, essa é uma discussão que envolve muita coisa. Tem muita coisa envolvida nisso. E você simplesmente chegar e apontar um culpado não vai mudar nada. Esse de fato não é o jeito de analisar a situação ao todo. E que muitas vezes aquele sistema no qual você busca uma saída é de fato o que está causando esse problema. Tá? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Você não é amado, pois uma parte das digníssimas vivem na promiscuidade. Isso aqui, de fato, pessoal, é uma verdade. Só que é um ponto muito simples, tá? Isso, como eu sempre digo, é um sintoma. Se isso é um sintoma, qual que é a verdadeira doença? Bom, a verdadeira doença é que os seres humanos, como você pode notar, eles foram feitos para viver em sociedade. Melhor do que isso, um homem foi feito para viver com uma mulher. Talvez você não considere viver com uma mulher, mas eles foram feitos para ficar juntos, pelo menos em uma parte da vida, nem que seja ali por 3 minutos. Bom, mas o problema que nós vivemos atualmente é que a estrutura da família sempre foi uma segurança para as pessoas. E hoje em dia, as mulheres não precisam de homens. Elas tecnicamente não precisam de homens. E isso causa um colapso social na questão de natalidade, tá? E que não tem nada a ver com o feminismo, porque o feminismo não impacta a taxa de natalidade, já falei isso em outros vídeos, mas isso impacta todos os aspectos sociais que envolvem homens e mulheres, como também impactam aspectos econômicos, certo? Então, o grande problema é as mulheres não precisam de homens. Por que elas não precisam de homens? É isso que eu vou explicar para vocês. O Estado cumpre o papel de marido da maioria das mulheres, com bolsas, auxílios, a famosa injustiça estatal, que sempre tende para o lado da mulher, decisões na vara de família que são altamente favoráveis às mulheres, mesmo quando, em muitos casos, essas mulheres estão erradas. E para piorar isso, no Brasil,
Tem um candidato à presidência que disse que daria celular e internet para todas as mulheres do país. Isso é impossível. Isso é impossível matematicamente, pessoal. Então vocês começam a notar um padrão. Qual que é o padrão? O Estado é o marido da mulher. Fica muito claro isso quando um candidato à presidência dito de direita, oferece auxílios ao sexo feminino em troca de votos. Então, coloquei aqui um kkk, porque é uma parada bizarra, mas isso já diz muito sobre a relação do Estado com a mulher. Que as mulheres, de fato, elas têm uma relação com o Estado. Um exemplo, brincando aqui com vocês, é que não sobra nada pro Betinha. Pro Betinha não sobra nada. Pro Shed, talvez. No futuro ainda vai ser difícil pro Shed. Mas sabe pra quem que vai tudo isso? Toda a preocupação das mulheres? Pro Estado. As mulheres abrem mão do Beta, do Shed, mas elas não abrem mão do Estado. Porque o Estado garante isso aqui pra elas. O Estado quer ser o marido das suas mulheres. Afinal, se as mulheres têm o Estado, que é muito mais poderoso do que você, para que elas precisam de você? E aí você começa a observar o voto feminino. O voto feminino, na maior parte dos países, tá? Não tô falando só de Brasil, não. Elas votam em sua maioria em partidos de esquerda. Então existe até aquela discussão de que mulher vota errado. Bom, se é errado ou certo, isso não importa pra mim. Mas de fato, as mulheres tendem a votar mais em partidos socialistas, causas socialistas. Por outro lado, você pode observar também no seu convívio e percentualmente em eleições que a maioria das mulheres casadas e estáveis em seus relacionamentos votam em partidos de direita. A maioria das mulheres de direita, elas têm marido. Então você começa a notar que, peraí, mulher solteira acima de 25 anos tende a votar na esquerda. Só que mulher casada acima de 25 anos não vota na esquerda. Por quê? Porque quem oferece os benefícios sociais para as mulheres são quase sempre os partidos de esquerda. A mulher de direita, ela já tem um marido. Ela já tá casada. Ela não precisa de outro marido. Por isso que você começa a notar essa distorção entre mulheres casadas e mulheres solteiras. E conforme o tempo passa e a idade da mulher aumenta, a distância também aumenta. Então, quanto mais velha uma mulher, mais benefícios sociais ela irá precisar se ela for solteira. O outro lado também é verdade. Quanto mais velha uma mulher casada, menos do Estado ela precisa, se ela tiver um marido. A história sempre foi assim. Embora as mulheres ocupem empregos hoje em dia e não tivessem isso no passado, pouco dessa relação mudou. O que mudou foi que algumas mulheres abriram mão de seus maridos para ter o Estado como marido. Lembra que eu falei que as mulheres agora ocupam alguns cargos? Elas trabalham também. Pois é. Na educação, por exemplo, a maior parte dos trabalhadores são mulheres. A famosa professora, a tia da cantina, a diretora, você já percebeu? A maioria desses cargos são ocupados por mulheres. Ou seja, são as mulheres que formam jovens adultos com suas ideologias. Tanto outras mulheres quanto outros homens. E elas formam outras mulheres com a cultura delas. E qual que é a cultura delas? Acreditar que o Estado é o grande marido. Da mesma forma que elas formam jovens homens e acham normal o Estado ser o marido da mulher. E a maioria das mulheres que trabalham com educação são de esquerda. Por que a maioria das mulheres que trabalham com educação são de esquerda? Porque essas são as que conseguem perceber mais nitidamente a presença do Estado nas suas vidas. Porque uma mulher, por exemplo, uma mulher que trabalha num supermercado, ela entende que o salário que ela recebe vem do chefe dela. Inclusive tem essa relação, né, do chefe pegar a funcionária, etc. Mas isso aí é pra outro vídeo. Mas a mulher que trabalha como funcionária pública, e a maioria da educação do Brasil é pública, ela recebe o dinheiro dela exatamente do Estado. Exatamente do Estado. E aqui eu tô falando pra vocês que a mulher é casada com o Estado.
Ela já recebe todos os benefícios sociais do Estado, mas a mulher que trabalha para o Estado é pior ainda. Que ela sabe que, além dos benefícios sociais, ela sabe que o dinheiro dela também vem diretamente do Estado. A arrecadação de impostos. E quem é o Estado, pessoal, no Brasil? Quem governa o Brasil há 20 anos? Pois é, os partidos de esquerda. Só que no setor privado também acontecem algumas distorções. Por quê? Lembra que eu falei que as mulheres formam jovens adultos, tanto homens quanto mulheres, com a cultura que elas querem. E a gente sabe que a maioria das professoras e pessoas que trabalham com educação são de esquerda. Elas formam pessoas que vão trabalhar no setor privado. E na maior parte das empresas, as mulheres ocupam os RH das empresas. E elas são responsáveis pela contratação. E isso impacta diretamente no sucesso de uma empresa, porque elas decidem quem será a mão de obra, mas também na cultura da empresa. Então você começa a observar um padrão. Você vê basicamente que o Estado cooptou as mulheres para educar mais pessoas para continuarem acreditando que o Estado é o seu marido. E aí a gente chega num ponto interessante, que é o seguinte: as mulheres não precisam dos homens, mas elas precisam do Estado. E o Estado é sustentado pelos homens, pois os homens fazem a maior parte do trabalho braçal e sustenta de fato a sociedade. Então, embora as mulheres ocupem cargos relevantes, na média o salário da mulher é menor. Mas você tem que entender uma coisa, não seja idiota. Quando mulheres e homens fazem o mesmo trabalho, eles recebem igual. Isso é normal aqui no Brasil, é lei, tá? Todo mundo recebe a mesma coisa. A diferença salarial é na média geral. Por quê? Porque na média geral, os homens fazem os trabalhos que pagam mais, exatamente porque são os trabalhos mais difíceis. Então, não seja idiota. Quando alguém fala que a mulher recebe menos, é uma média geral, porque elas não fazem o trabalho difícil. E é aí que está o colapso. O Estado precisa que os homens trabalhem fortemente para manter todos esses privilégios femininos. E as mulheres ocupam os cargos culturais que mantêm e pioram a relação dos homens na sociedade. Então você entende aqui que esse processo só tá fudendo o homem a cada dia. Também não é justo afirmar que todas as mulheres são iguais. Isso não é verdade, pois as mulheres que têm relacionamentos duradouros são de direita, ou elas tendem a ser de direita. E grande parte das mulheres com relacionamento duradouro de direita rejeitam pautas esquerdistas. Começa a perceber? Começa a perceber que não é só uma questão entre homem e mulher? Então a gente conclui que quanto melhor o relacionamento de uma mulher, menos ela precisa do Estado. Então, na teoria, quanto pior o sistema de relacionamentos for, mais votos a esquerda terá, porque existirão mais mulheres solteiras, mais mulheres sem marido, precisam dos auxílios do Estado, precisa tomar o Estado como marido. Começa a notar agora que a gente caminha para uma percepção onde a gente consegue notar que o Estado, ele precisa que as relações piorem. Por quê? Porque o Estado, atualmente, é de esquerda. Então, se as coisas pioram, se os relacionamentos estão piores, teoricamente existirão mais mulheres solteiras. Existem mais mulheres solteiras, elas vão optar por partidos de esquerda. No Brasil, quem está há 20 anos no poder? A esquerda. E é aí que entra a guerra cultural. Seria Hollywood, novela, TV, jornal, livro e qualquer outro tipo de mídia que uma pessoa possa consumir. Então a gente vai classificar aqui nesse vídeo como a mídia. Como você deve saber, a maioria dos programas de TV e anúncios que passam, não só na TV, né? Hoje em dia é TV e internet, TV e rede social, a maioria desses anúncios são para as mulheres. Sempre foram, porque as mulheres sempre tiveram mais tempo livre, quando elas não trabalhavam, ou a cultura da mulher era ser dona de casa, então faz todo sentido. Só que as mulheres consomem mais produtos que os homens. E embora isso aqui, tudo que eu tô falando, pessoal, vocês podem pesquisar, já é amplamente divulgado. Embora os homens tenham maior salário, as mulheres consomem mais que os homens. Tá? Então, para a mídia, a mulher é mais valiosa na frente de uma televisão. E a gente sabe que a maior parte da mídia, mesmo empresas privadas, recebem muito dinheiro estatal. Muito mesmo. E aqui você começa a ligar os pontinhos. O triângulo amoroso.
Vocês vão me perdoar aqui, né? Tem muita palavra escrita errada, mas o que importa é o raciocínio. O Estado, os políticos de esquerda, quando eu falo Estado aqui, pessoal, eu tô falando políticos de esquerda, tá? E as mulheres têm uma relação de simbiose. O Estado dá privilégios sociais para as mulheres e essas mulheres tomam o Estado como seu marido. E para que isso seja viável, a mídia recebe dinheiro do Estado e trabalha em narrativas de degeneração sexual, influenciando no fim dos relacionamentos. E essa estrutura, pessoal, está extremamente bem amarrada. Vou dar um exemplo claro aqui, um conceito simples, básico, um conselho básico da igreja é o casamento. É o casamento, é um conceito básico da igreja. Quem ataca a igreja? A mídia ataca a igreja, pessoal? Pergunta fácil, a mídia ataca a igreja? Ou a mídia espalha os conceitos cristãos? É simples, né? Conceito básico aqui, eu nem vou entrar em religião, pessoal. Nem vou entrar. E aqui eu não tô falando que você precisa ser religioso, eu só tô falando algo óbvio. Você já foi numa igreja? Você conhece uma igreja? Você sabe que um conceito básico da igreja é marido e mulher casando na igreja? Na sua visão, hoje em dia, você acredita que a mídia é favorável a esse tipo de coisa? Como você pode ver, essa estrutura está muito bem amarrada, mas ela depende do homem para se sustentar. Uma vez que o homem desiste de se relacionar, ele começa a viver com o mínimo e viver sozinho. E ele passa a ter menos responsabilidade e contribuir menos com esse sistema. Então, de fato, o que eu posso falar para vocês? O que eu acho que tá na hora da gente colocar novas cartas na mesa, colocar novas discussões em pauta, não ficar só nesse negócio de homem contra mulher, porque isso não vai levar a nada, tá? O sistema é muito mais bruto do que você imagina. A Red Pill é ruim? Não. Mas no contexto atual é pouco. É muito simplista você apenas responsabilizar as mulheres por tudo. Você pode fazer isso? Pode. Mas e aí? Isso vai mudar o quê? E também tem o nosso querido Príncipe de Belfort Roxo, que fala que é a cruzada contra o Beta. A verdadeira cruzada é contra o Beta. Um salve aí pro Epifania. Mas não é também contra o Beta. Porra, eu gosto dessa frase, mas também não é contra o Beta. Não adianta muito a cruzada contra o Beta. Então a guerra, pessoal, é contra o Estado. E poderia esticar esse vídeo também falando de uma guerra espiritual. Porque o Estado é satânico. A moeda estatal é satânica. O dinheiro, de fato, é satânico. Porque a nossa obediência ao Estado atual, não só ao Estado atual, né, mas a qualquer tipo de Estado que permite com que coisas simples, com que leis naturais sejam quebradas. É um homem ficar com uma mulher, ou um homem ter uma família, uma mulher ter uma família, uma mulher não precisar trabalhar e não ser julgada pela sociedade por isso. Então esses conceitos são quebrados pelo Estado. O Estado destruiu o pouco do que as pessoas poderiam ter de segurança. Então é muito mais profundo, tá? Mas é isso. As coisas elas caminham nessa direção, elas caminham nesse sentido, onde você não terá nada, mas será feliz, né? Dizem que você será feliz. Mas quando eles falam nada, pessoal, é nada mesmo. Tipo, você não terá nem a sua família. E eu nem vou falar aqui dos outros problemas que o Estado causa e que não tem relação direta com mulheres, como, por exemplo, os filhos que se afastam dos pais por questão ideológica. Cara, até um relato. Eu queria passar esse relato pra vocês, mas ele é brutal demais. Sobre uma mulher que tem muito dinheiro, tá? É uma médica muito rica. Uma mulher que é uma médica muito rica. E o marido dela sofre de depressão porque ele tem um filho esquerdista, cara. É uma parada bizarra, tipo. O cara passou a vida inteira se fudendo, dando tudo de melhor pra família dele. E ele tem um filho que cospe nos princípios que ele levou a vida inteira. Então, é esse tipo de caso. E muitos vão considerar besteira e tal, mas é só a dor de um pai mesmo que sabe como poderia ser ruim algo assim. E não tô falando que o filho tem que concordar com a ideologia do pai, nada disso, mas
você sustentar uma pessoa durante anos para depois ela vir e cuspir na sua religião, cuspir nas coisas que você acredita, cuspir nos ideais que levaram vocês a ter aquele estilo de vida maravilhoso, muito acima da média da população brasileira. Então, as coisas não estão fáceis pro beta, mas também pro alpha shed brabo, milionário, com mulher médica cristã, também não tá fácil não, porque embora os dois sejam cristãos, um filho deles acabou se perdendo aí e caindo nessas coisas que eu nem preciso falar pra vocês, mas acho que vocês já entenderam. Então, existe muito sofrimento, sim. E esse processo que acontece no Brasil, tá? Já aconteceu em outros lugares do mundo também, mas até agora a gente não tem um resultado exato, porque o Brasil ele é um grande apanhado de cultura e de coisas que aconteceram em outros países. Só que até agora nenhum desses países teve um resultado sobre tudo isso, tá? Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.